O soldado Vicente nunca tinha experimentado nada como aquilo antes. Ele estava indo numa simples viagem de férias, conhecer a beleza da floresta amazônica, mas nada aconteceu do jeito que ele imaginava. E tudo o que ocorreu mudou a vida dele para sempre. A floresta estava silenciosa e escura, com sombras assustadoras se movendo entre as árvores. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que não estava sozinho. Ele podia sentir algo o observando, algo que não pertencia a esse mundo. Ele não sabia o que era, mas sabia que não podia fugir. Ele precisava encontrar os mais de 200 sobreviventes do avião que caiu, e sair dali o mais rápido possível. Mas ele tinha a sensação de que algo estava tentando impedi-lo. Algo que não podia ser visto, mas que estava sempre presente. O soldado tentou se acalmar, lembrando-se de seus anos de treinamento e experiência em combate. Mas, dessa vez, nada parecia funcionar. Ele sabia que estava enfrentando algo além de sua compreensão, algo que não podia ser explicado, por meio da lógica ou do raciocínio humano. Ele sentiu um medo profundo e paralisante se apoderar dele, e soube que teria que lutar para manter sua sanidade. O soldado estava prestes a enfrentar o terror mais profundo de sua vida. Neste vídeo, vamos entrar numa história aterrorizante, que vai mexer com seus nervos e pavores mais profundos. Onde a realidade se mistura com a falta de sanidade. Seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os relatos e as histórias mais aterrorizantes da internet. Faça parte da família Escuridão Macabra e se inscreva no canal, para que o YouTube lhe avise, sempre que sair um novo vídeo. Cuidado ao assistir este vídeo sozinho. Se você tiver problemas cardíacos, não assista em hipótese alguma. Agora, se tiver coragem, assista até o final e comentem abaixo o que você faria se isso acontecesse contigo. Vamos ao vídeo, então. Era uma noite escura e tempestuosa em Curitiba. O voo RS-3108 estava pronto para partir do Aeroporto Internacional Afonso Pena em direção a Manaus. O avião estava lotado com mais de 200 passageiros, incluindo um casal jovem e sua filha Sofia, de 5 anos de idade. Algum tempo depois que o avião decolou, a turbulência começou a aumentar. Os passageiros estavam agarrados aos seus assentos, suando frio e olhando com medo um para o outro. As luzes piscavam e o som dos motores era ensurdecedor. Era uma noite terrível para voar, mas a tripulação parecia calma e controlada, como se tudo estivesse sob controle. No entanto, não demorou muito para que algo muito estranho começasse a acontecer. O comandante anunciou que havia uma avaria em um dos motores, e que teriam que fazer um pouso de emergência. Os passageiros entraram em pânico, mas a tripulação conseguiu acalmá-los e prepará-los para o pouso. Antes do avião tocar o solo, algo muito estranho aconteceu. Um vento forte soprou pelas janelas, fazendo o avião balançar muito forte. Os passageiros estavam confusos, mas a tripulação continuou a falar calmamente, tentando acalmar todos. Foi então que a pequena Sofia do assento 15B começou a chorar. Seus pais tentaram acalmá-la, mas a menina não parava de chorar. Ela olhava para o corredor, como se estivesse vendo algo terrível. Foi então que os passageiros começaram a notar algo muito estranho também. Uma névoa escura começou a se formar no avião, preenchendo todo o espaço. Era como se o ar estivesse ficando mais pesado a cada segundo. Os passageiros começaram a tossir, lutando para respirar. E então, algo terrível aconteceu. Um homem surgiu do meio desta névoa, caminhando pelo corredor do avião lentamente, e olhando fixamente para o fundo do avião. Era um homem alto, com olhos vazios e um sorriso maligno no rosto. Os passageiros começaram a gritar, tentando escapar de seus assentos. Mas a névoa ficou mais densa, conforme o homem se aproximava, e logo ficou impossível ver qualquer coisa. O homem continuou a andar pelo corredor, seu sorriso cada vez mais malicioso. Os gritos dos passageiros se transformaram em gritos de terror,
quando o homem desapareceu na névoa. Mas ele logo retornou, agora ao lado da pequena menina Sofia, no assento 15A. Ele estendeu a mão para ela, convidando para acompanhá-lo. A menina se agarrou aos pais, chorando ainda mais alto. Mas o homem não desistiu. Ele continuou a se aproximar, sua mão se estendendo para a menina. Foi então que um passageiro corajoso, um homem que serviu como soldado, agiu. Ele se levantou de seu assento, gritando palavras de encorajamento para os outros passageiros. Ele correu em direção ao homem e conseguiu agarrá-lo, forçando-o a recuar. Mas o homem não desistiu facilmente. Ele se debateu e lutou com todas as suas forças, enquanto a névoa ao redor dele se agitava e se contorcia. O passageiro parecia estar em desvantagem, pois o homem era estranhamente forte e ágil. E, em meio à luta, o homem sussurrou algo no ouvido do soldado. Foi então que o passageiro começou a sentir uma energia maligna se apoderando de seu corpo. Ele se sentiu fraco e tonto, enquanto o homem continuava a lutar. Mas o passageiro não desistiu. Ele lutou com todas as suas forças, mantendo o homem afastado da pequena menina. De repente, um raio iluminou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor. A névoa começou a se dissipar, e o homem desapareceu como se nunca tivesse estado lá. O avião sacudiu violentamente, e a tripulação lutou para manter o controle. Mas eles conseguiram pousar em segurança em Campo Grande, deixando para trás o terror que havia acontecido a bordo. Os passageiros foram levados a um hospital próximo para serem examinados, e todos foram liberados. Mas o soldado que havia lutado contra o homem, estava diferente. Ele estava inquieto e perturbado, como se tivesse visto algo que mudou sua vida para sempre. Ele começou a ter pesadelos terríveis, mesmo acordado, com o homem maligno do avião, sempre presente. Ele tentou falar com um psicólogo, mas as imagens eram tão vívidas em sua mente, que ele não conseguia se livrar delas. Ele ficou deprimido e assustado, até que finalmente, decidiu que precisava fazer algo para acabar com aquilo. Ele começou a investigar a história daquela rota aérea, e descobriu que, há muitos anos atrás, um avião havia caído com mais de 200 passageiros, naquela mesma área da turbulência. Todos os passageiros haviam morrido, e o avião nunca havia sido encontrado. Mas as pessoas locais contavam histórias sobre como o avião havia sido visto, voando à noite, envolto em névoa e raios. Falavam também sobre como os passageiros mortos haviam voltado para assombrar aquela rota aérea. O soldado Vicente começou a se perguntar se o homem que havia lutado no avião era um desses passageiros mortos. Ele sentiu que precisava fazer alguma coisa para ajudá-lo a descansar em paz. Ele consultou especialistas em assuntos sobrenaturais e se preparou para uma jornada assustadora. Ele viajou de volta à área do acidente de avião e começou a investigar. Ele passou horas caminhando pela floresta densa, procurando sinais do avião desaparecido. Ele estava exausto e prestes a desistir quando finalmente viu algo à distância. Era uma figura escura, se movendo pela névoa. Ele se aproximou e viu o homem que havia lutado no avião. O homem estava olhando para ele com os mesmos olhos vazios e o mesmo sorriso maligno. Mas o soldado não se deixou intimidar. Ele se aproximou e ofereceu sua ajuda. O homem não disse nada, mas começou a andar pela floresta, com o soldado seguindo-o de perto. Eles finalmente chegaram a um local onde os destroços do avião estavam espalhados. O soldado ficou chocado ao ver que o avião estava praticamente intacto, como se tivesse acabado de cair ali. Enquanto olhava em volta, ele percebeu que não havia sinais de corpos ou destroços humanos. De repente, ele teve uma ideia. Ele se virou para o homem e perguntou: "Você é um dos passageiros mortos, não é?" O homem não respondeu, mas sua expressão mudou. Ele parecia aliviado, por alguém finalmente ter entendido tudo o que aconteceu há anos. "Você quer ir para o outro lado, não é?" O soldado continuou. O homem acenou com a cabeça.
Eu posso ajudá-lo, disse o soldado. Ele começou a recitar uma oração em voz alta, enquanto o homem observava com atenção. E, de repente, algo incrível aconteceu. O avião começou a brilhar com uma luz intensa, e uma nuvem de poeira se ergueu do chão. O soldado viu que o homem estava se dissipando lentamente, como se estivesse sendo levado pela luz. Ele sabia que o espírito finalmente havia encontrado a paz que tanto buscava. E, com um último lampejo de luz, o avião desapareceu completamente. O soldado ficou parado ali, sem palavras. Ele havia visto coisas incríveis e assustadoras, mas finalmente havia encontrado uma maneira de lidar com elas. Ele sabia que nunca esqueceria essa experiência, mas agora poderia seguir em frente com sua vida, sabendo que havia feito algo importante por aquelas almas. Ele olhou em volta para a floresta escura e sinistra, mas não sentiu mais medo. Ele sabia que havia vencido o terror que o havia assombrado durante tanto tempo. E, com um sorriso no rosto, ele se afastou daquele lugar, pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Agradeço desde já a atenção de todos. E se vocês tiverem algum relato de terror e queira compartilhar conosco, me envie um e-mail, que farei este relato se transformar em um vídeo rico em detalhes. O e-mail está fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para que todos sejam informados dos próximos vídeos que virão, nos próximos dias. Compartilhe este vídeo, o máximo que puderem, para que novas pessoas possam fazer parte da família Escuridão Macabra. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com estas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.